Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? A gente fazendo o terceiro vídeo aí da série sobre o simulador do torno, né? O link está na descrição do simulador, né? Um detalhe importante, no último vídeo a gente estava falando sobre essa questão de velocidade de corte, né? E aí nesse vídeo aqui a gente vai traçar um paralelo, né? Velocidade de corte RPM e sobre geometria da ferramenta, né? No que diz respeito ali à característica da fabricação. Bom, o primeiro passo aí ligado a essa questão da velocidade de corte, né? Como a gente tinha comentado no último vídeo, né? A gente calcula a velocidade de corte, ou melhor, a gente calcula RPM justamente para garantir a velocidade de corte indicada ali pelo fabricante, né? Então vamos trazer aqui valores aqui para a gente poder fazer essa verificação, né? Vamos supor o seguinte, vamos supor que você comprou uma ferramenta e a ferramenta ela tá com a indicação dessa velocidade de corte aqui, 35 metros por minuto, né? A indicação dela. Então, vamos aqui fazer um paralelo, supondo que você tem uma peça para tornear, né, com 30 milímetros de diâmetro, né, 30 milímetros de diâmetro, e você quer calcular RPM, né, para tornear essa peça, né? Então você vai ter, já vou colocar aqui os valores direto, né? Você vai ter VC vezes 1000, né, o 35, né, no caso a velocidade de corte, multiplicado por 1000, né, onde você vai ter justamente dividido pelo produto de π vezes d, né? Ou seja, 3,14 vezes o diâmetro, né? 3,14 vezes o diâmetro nesse caso é 30. Então a gente vai ter 35 vezes 1000, vai dar 35.000, né? E 35.000 justamente dividido pela multiplicação do π, né? 3,14 por 30, né? Então nesse caso aí vai dar 371 RPM aproximadamente, né? Então a gente teria aqui justamente essa RPM a ser selecionada no equipamento, né? 371 RPM. Beleza. Agora vamos fazer a verificação contrária, né? Se a gente está com essa RPM de 371 e quer calcular a velocidade de corte a partir da rotação, né, o que é que a gente faz? A gente utiliza justamente aqui essa forma. Deixa eu separar aqui. Então aqui para o cálculo da RPM, vou colocar aqui em cima RPM. E aqui embaixo a gente vai fazer o cálculo ligado à velocidade de corte, né? Então aqui embaixo vou colocar aqui VC, velocidade de corte. E aí no caso, para calcular essa velocidade de corte, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter o π, 3,14, multiplicado pelo diâmetro. Detalhe, né? O diâmetro ele tem que estar em metros, né? O 1000 na fórmula da RPM ele está ligado justamente a essa questão de conversão, milímetro, metro, né? Então nesse caso aí, como é 30 milímetros, né? Então para a gente converter para metros, a gente divide justamente por 1000. Né? Então, nesse caso, aí vai dar 0,03. Né? E multiplica, né, justamente pela RPM encontrada. Né? Ou pela RPM, né, que está sendo utilizada, que nesse caso é 371. Né? Então, nesse caso, aí, a velocidade de corte, né, vai dar 3,14 multiplicado por 0,03 multiplicado por 371. 3,14 multiplicado por 0,03 multiplicado por 371. Que vai dar nesse caso aí, né? Vou colocar aqui, deu aproximadamente 34,97, né? Ou seja, esse valor aí, em metros por minuto, representa justamente a velocidade de corte. Ele não bateu exatamente 35 por causa do arredondamento, né? Aqui na RPM, né? Mas você vê que justamente aqui a gente está utilizando um RPM para garantir o quê? Uma velocidade de corte, que é a velocidade de corte ali indicada pelo fabricante, né? Então, tá aqui a velocidade de corte, beleza? Tranquilo. Bom, essa segunda parte agora, a gente vai estar falando justamente sobre geometria da ferramenta, no que diz respeito à aplicação ali na peça. Você pode estar observando aqui a ferramenta ali em contato com a peça. O que acontece? Quando a gente tem uma determinada geometria, essa geometria ela acaba sendo imprimida, né, vamos assim chamar, né, no que diz respeito no contato da peça, né? Ou seja, se essa geometria ela tem um determinado ângulo, esse ângulo ele vai ficar ali impresso ali na peça. Então, quando a gente vai selecionar uma ferramenta, a gente tem que ficar atento com a aplicação dela e, consequentemente, o ângulo que ela tem, porque esse ângulo ele vai ficar na peça, né? Então é importante essa análise. Né? Aqui no caso, se a gente for observar a nível de estrutura geral, a gente tem aqui o ângulo de cunha, né, que seria esse ângulo principal aqui da ferramenta. A gente tem um ângulo de folga, né,
e tem um ângulo aqui ligado à saída, né, do material, né? Então você tem essa relação aí, o ângulo de cunho, o ângulo de folga, o ângulo de saída, né, ligado aí à aplicação da execução da usinagem. Só que esse ângulo ele pode justamente estar mudando, né? Existem várias, né, ferramentas aí aplicadas ao processo, né? Eu vou mostrar algumas aqui no simulador, né, algumas ferramentas que a gente tem aqui no simulador justamente para poder, né, verificar essa relação, né, no que diz respeito ali à geometria, né? Então aqui você pode observar, né, tem algumas ferramentas, né, tem algumas aqui que estão bloqueadas, mas a gente pode observar justamente características ali ligadas à ferramenta, né, ângulo de abertura aqui de 75 graus, né? Então justamente essa geometria é a geometria que vai ser impressa ali o processo durante a usinagem, né? Então se você está com uma ferramenta que ela está com uma determinada abertura, né, quando ela iniciar o processo de execução, né, o material ele vai ficar justamente ligado ali com o contrário desse ângulo, né? Então é importante essa análise do ângulo que vai ser utilizado e ficar atento com a questão da aplicabilidade, né? Se vai ser um ângulo que vai estar aplicado ali ao desbaste, depois vai ter uma ferramenta ali aplicado ao acabamento, né? Então é importante essa análise da geometria da ferramenta, porque vai ser a geometria que vai ficar ali impressa, né? Seja para o diâmetro interno, externo, seja ferramenta para canal, ruscamento, enfim. Então essa ação ligada ao tipo de ferramenta é importante, né? Exemplo, essa é a ferramenta que está selecionada aqui no software, né? É justamente essa ferramenta que está aqui aplicada, né? Uma das ferramentas mais comuns, né, de execução, né? Então isso aí é importante levando em consideração o desenho da peça que está sendo confeccionado, ou seja, observar essa geometria para garantir de fato ali a especificação, né, final no que diz respeito à peça, né? Ou seja, entender, né, essa característica no que diz respeito à execução, né? Como é que a geometria da peça vai ficar ali em relação à ferramenta, né? Então é um detalhe importantíssimo. Eu tenho uma aplicabilidade nesse software, né, que ele mostra justamente, né, o contorno da peça como está ficando em relação ali à ferramenta, né? É justamente essa função aqui da medição, né? E aqui tem um detalhe importante, né? Aqui a gente vê bem, aqui a gente tem a silhueta da peça, aqui a gente tem a silhueta da peça, e aqui, deixa eu ampliar mais. Aqui você tem justamente o contato, né, onde está ocorrendo o contato da ferramenta em relação à peça. Observe que aqui não está um ângulo reto, né? Observe que está justamente o ângulo do que? Da ferramenta, né? Então você nota que tem uma característica geométrica aqui dessa superfície ligado à geometria da ferramenta em relação à peça, né? Então é uma observação importante aí para esse processo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte CNC, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre velocidade de corte constante. Inclusive no último vídeo que a gente fez da parte de torneamento convencional, a gente estava falando sobre velocidade de corte, né, em geral. E no caso referente à velocidade de corte constante, né, ela é justamente referenciada pelo código G96, né? O código G96 faz referência à velocidade de corte constante, né? Que aí no caso justamente a rotação altera, né, para garantir a velocidade de corte indicada pelo fabricante no que diz respeito à ferramenta. E o G97, né, representa justamente a rotação fixa. Bom, esse software que a gente está utilizando, né, o link dele está aí na descrição, né? Ele tem aí para Android e iOS, né? Então tem um link aí, né? Quem tiver interesse, pegar o nome dele, a gente vai estar utilizando ele, é bem interessante ele, né? E nos próximos vídeos a gente já vai estar fazendo sequência aí para a parte de programação mesmo, né? Fazer os testes aí referente aí à parte de programação. Bom, vou selecionar aqui um programa para a gente justamente verificar, né, ele em execução, para a gente ter essa base aí da velocidade de corte constante, né? Não vou estar falando sobre o programa, o software ainda, né? Porque o objetivo é mais para verificar essa questão da velocidade de corte constante. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem a indicação, né? Tá justamente aqui em cima, né? Essa indicação aqui que representa justamente aqui a gente tem o G96, né? Nesse caso aí representa a velocidade de corte constante, né?
né, ligado aí ao ciclo de execução. Mais para frente a gente tem aqui o G97, tá aqui, né, indicando ali uma rotação fixa, né. Então aí bem interessante aí, porque aí no caso ele vai estar utilizando essa rotação fixa aqui para fazer uma rústica aí que a gente vai ver aí depois, né. Mas aí no caso o objetivo aqui é justamente o G96, que é a velocidade de corte constante. O que acontece? Quando você está usinando uma peça que ela tem vários diâmetros, teoricamente, para cada diâmetro, você tem que ter uma RPM diferente, né? Então, justamente essa relação, né, no que diz respeito a RPM, faz com que você tenha que calcular, né, um RPM para garantir a velocidade de corte, né, e sair para um torneamento convencional. No caso, para uma execução dessa, né, no torno CNC, você utilizando o G96, você justamente garante que ele calcule, né, teoricamente, essa nova rotação a cada diâmetro novo executado, né. A gente pode observar aqui que justamente a referência, no caso ligada ao X, está referenciando o diâmetro, né, e no caso Z referenciando o comprimento. Bom, vamos simular aqui, né, a execução para a gente verificar o ciclo, né, como é que ele vai funcionar, tá bom? Vou mudar aqui a visualização dele, né, para a gente poder ver melhor. Pronto, aqui você observa que justamente ele está executando aí, né, o primeiro corte aí, né, para o diâmetro aí de 30 milímetros, né, uma profundidade de 70 milímetros aí de comprimento, né, uma velocidade aí de 0,4, né, e aí a gente tem justamente a execução, né, do ciclo aí conforme os diâmetros estabelecidos. E aí no caso justamente para cada diâmetro desse executado, né, teoricamente o ciclo ele tem justamente essa questão de calcular a RPM para cada um desses diâmetros, né, deslocados, né. Então isso aí é bem interessante porque você garante a qualidade no que diz respeito tanto à geometria da peça quanto a questão da rugosidade, né. Você justamente mantendo essa velocidade de corte constante, ou seja, uma RPM proporcional para cada diâmetro, tomando como base aí a característica indicada pelo fabricante referente à ferramenta. Aí já está utilizando justamente a RPM fixa, né? E aí ele está indo para execução do roscamento, aí encerrando aí o ciclo aí de simulação dessa peça, né? Lembrando que o objetivo aqui é falar sobre a velocidade de corte constante, né? Mais para frente a gente vai estar trabalhando em cima de ciclos de execução ligados a programa especificamente. Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte CNC, né? E hoje a gente vai estar fazendo justamente uma transição, né, para estar seguindo aí para a parte dos programas. Hoje a gente vai falar, né, sobre a estrutura geral dos programas CNC, né? Nesse caso especificamente a gente falando sobre o programa CNC para a parte do torneamento, né, o torneamento CNC, né? E o que acontece, né, de onde surgiu essa necessidade? A gente precisa, né, entender justamente que os programas CNC, né, nesse caso especificamente para o torno, para a parte de usinagem, né, centro de usinagem que a gente vai estar fazendo também, eles têm uma base, né, que toma como referência, né, normas específicas, né, ou norma específica, né, e padrões ligados ao tipo de comando do equipamento, né. Então eu me deparo com muitas pessoas, né, que tem um primeiro contato com essa tecnologia, né, e acredita que é simplesmente tá colocando uma peça na máquina, né, apertando lá um start, um play, né, e a ferramenta ou a máquina vai produzir a peça ali de forma bem fácil, né. Já me deparei muitas vezes com isso, né, e é bem interessante, né, essa visão, né, de não entender, né, e já criar ali um pré-julgamento, né, acreditando que é simples fazer ali a realização do processo. Não é que seja algo extremamente complexo, né, mas precisa ter, né, um cuidado, né, ter uma atenção, principalmente porque a gente está falando de equipamento que trabalha com rotação, né, independente do tipo da máquina CNC ligada aí a parte de usinagem, né, se não for ligado com rotação, se você vai para um comando ligado a corte a laser, plasma, né,
Você tem um cuidado justamente porque são agentes que estão ali sendo utilizados, né, seja esforço de corte, né, seja proveniente ali de algum processo de energia ali para que vinha a ocorrer a fabricação, né, que tem que ter esse cuidado, né, cuidado tanto ligado a, né, saúde ocupacional ali de quem está manipulando a máquina, o equipamento, como da própria proteção do equipamento mesmo, né, para não estar quebrando o equipamento, né. Por exemplo, no caso do torno CNC, né, a gente tem justamente o deslocamento da ferramenta, pelo menos na maioria das vezes da maioria dessas máquinas, a gente tem o deslocamento da ferramenta em relação à placa, né. Então você tem lá o ciclo da ferramenta, né, você tem lá o ciclo da ferramenta que está indo em sentido em relação à placa que está segurando lá a peça, né, está fixando a peça. Né? Então, se você, exemplo, não tiver um cuidado, tiver um deslocamento ali em G0, coisa do tipo, você pode ter uma colisão da ferramenta em relação à placa, né? Ou seja, que é um acessório ali da máquina e pode causar um problema ali grande, né? Desde uma quebra de ferramenta, um desalinhamento, até algo mais sério. Né? Então, é preciso, né, ter um cuidado grande, né, com esse tipo de manipulação, né, e justamente analisar os programas realizados, né, fazer os testes referentes, né, àquela execução, né, e de fato ali, depois que tiver tudo ok, tiver tudo presetado e for um processo de execução em série, aí você tem uma segurança maior de realmente estar só ali colocando a peça, presetando ali a ferramenta, né, referenciando os eixos, né, referenciando o zero peça ali e realmente ali iniciando o ciclo de execução. Né, mas é preciso ter esse cuidado, né? Então é importante essa análise referente a esse ciclo. Né? Exemplo, aqui a gente tem um exemplo de um programa, né, para um comando relativamente antigo, né, o Mach9, né? Não vai ser esse comando que a gente vai estar trabalhando nos ciclos, né? A gente vai estar trabalhando justamente ali com base no comando FANUC, né? O qual o simulador que a gente vai estar utilizando, né, ele trabalha justamente com o comando FANUC. Né? Mas eu estou mostrando esse aqui, que é justamente um programa que eu tinha editado, né, tempos atrás, para a gente poder observar, né, algumas características. Né? Esse programa, eu não vou estar mostrando ali o passo a passo dele, mas observando ali uma relação de estrutura, né, para entender justamente como é que o ciclo, né, ele é executado. Né? Um detalhe importante, né, obviamente o envio, né, de um programa CNC ele não ocorre somente por meio de entrada manual de dados. Né? Ele não ocorre só dessa forma. Né? Você pode estar gerando lá o código do programa lá por meio de um software de CAN, né? Você pode estar transmitindo esse programa ali por meio de USB, enfim, tem várias maneiras ali de transmissão. Né? Essa aqui é de fato aí a mais comum ainda, né? Que é justamente dessa entrada de dados manuais, né? Que é justamente da parte de programação ali direta. Aqui tem um detalhe interessante que é o seguinte, aqui a gente tem, né, os códigos relacionados ao programa, né, que são esses códigos aqui que importam, né, e aqui ao lado, né, tá algumas observações sobre o que significa ali aqueles elementos aí para esse programa, né. Então, de fato, o programa ele está ligado a esses códigos que estão aqui na esquerda, né. Aqui do lado direito está relacionado ali a características dos códigos ali destinados. Bom, mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Esse programa aqui, ele é justamente destinado à fabricação dessa simples peça aqui. Né? Ou seja, essa simples peça aqui está ligado ali àquele programa, ali de execução. Né? E o que é que a gente tem que ficar atento? A máquina, ela não tem, né, pelo menos aí as comuns, ela não tem um scanner, né, ali para poder estar referenciando a peça, né, tá ali encontrando aquele elemento. Então, tudo tem que ser informado previamente ali ao equipamento, né? Ou seja, você tem que fazer o referenciamento, né? Referenciamento de eixo, referenciamento de ferramenta, referenciamento da peça, né? Que é o zero peça, ou seja, indicar onde é o ponto central ali da peça, o qual na tradução, esse ponto central, ele na verdade ele vai ser a referência no que diz respeito às coordenadas cartesianas. Então, esse ponto aí ele vai ser justamente o ponto zero, né? Levando em consideração tanto o eixo X, né, como o eixo Z. Né? Então, você vai ter esse ponto zero. Esse ponto zero que, dependendo do tipo de execução, ele pode estar na face da peça ou ele pode estar
também levando em consideração a parte posterior da peça. É muito comum também, né, algumas execuções de programa levar em consideração ali o final da peça, né, que não tem problema nenhum, porque tudo leva em consideração justamente ali o eixo de referência, né? Então, determinado esse eixo de referência, né, é onde a gente vai estar justamente fazendo a relação ali de execução. Então, o que é que eu tenho que tomar cuidado? Quando a ferramenta ela for entrar em contato ali com a peça, né, visando essa execução, né, tomando como base aí o ponto referencial dela, ela para fazer todo esse movimento, né, eu tenho que imaginar de fato, planejar como é que vai ser a operação, né? Exemplo, uma peça como essa aqui que vem bruta, né, uma peça dessa aqui que vem bruta, eu vou ter que executar um ciclo de desbaste ali para ela, para poder estar aproximando a medida ali final dela, né? Então, todos esses movimentos aqui, eles devem ser planejados, né? Dependendo do tipo do comando, né, ele pode trazer ali uma relação que é justamente o ciclo de desbaste, né? O ciclo de desbaste, que nesse caso aí ajuda muito, né, na aproximação do valor. Você não precisa digitar tantas linhas ali para poder fazer essa execução com base aí no ciclo de desbaste, né? Esse caso mesmo aqui do Mach 9, ele trabalha lá com o ciclo de desbaste, né, que é o código G66, né? Então o código G66 ele faz essa referência aí para o ciclo de desbaste. Você precisa colocar, né, na informação para o descritivo do programa de execução da peça, né, colocar justamente a referência no que diz respeito às coordenadas que levam em consideração ali a peça, né, que é justamente o que vai nos evidenciar lá um subprograma, né, para que a máquina ela tenha essa silhueta aí como base, e com base nessa silhueta ela consiga aproximar, né, justamente aí o contorno da peça. Então é um recurso, né, que dependendo do comando, né, tendo a possibilidade de uso dele, ajuda muito, né? Então você consegue, né, utilizar o que a gente chama de alguns programas pré-definidos ali para processo, né, ciclo de canal, ciclo para roscamento, né? Então ajuda muito aí na operação. Mas se a gente não quisesse utilizar um recurso desse, quisesse fazer lá o processo, o passo a passo, para cada movimento que a ferramenta vai fazer ali na peça, a gente tem que descrever uma linha ali para ele, né? E no caso dos programas CNC você tem funções, né, G e funções M, né? São justamente as funções preparatórias, né, as funções miscelâneas ali, e as relações de deslocamento também, e parâmetros, né, como avanço, RPM. Então tudo isso tem que ser justamente traduzido no programa, né? Tudo isso tem que ser traduzido no programa. Exemplo, essa referência aqui, que traz justamente essa indicação aqui de subprograma, é justamente os códigos ligados ao deslocamento, né, daquela silhueta que a gente estava vendo agora, né? Exemplo, aqui a gente tem um código ligado à parte de aproximação, né, da ferramenta em relação à peça, né? A gente tem no que diz respeito ali a faceamento, né? A gente tem código, o faceamento está aqui em cima, a gente tem aqui referência aqui no caso de aproximação, né? Aqui para peça, né? Deslocamento ali em X e em Z ao mesmo tempo, né? A gente tem aqui deslocamento em Z, pronto, exemplo, esse deslocamento em Z aqui, menos 9,5, se a gente for observar aqui no desenho, ele é justamente essa referência que faz aqui com base no comprimento, né? Então a gente tem o Z, né, ligado à relação do comprimento, a gente tem o Z ligado à relação do comprimento e o X ligado à relação do diâmetro, né? A gente tem aqui essa referência aqui, né? E aí vamos observar aqui um detalhe importante, né? Aqui fazendo só uma observação aqui na linha do programa. Se a gente voltar aqui, vai ver justamente aqui essa informação aqui, ó. G1x7.5 Z0, né? E aqui está lá a relação do avanço, né? Ou seja, aqui é uma relação de aproximação da ferramenta em relação à peça. Que aproximação é essa? Essa aproximação você vai observar que é no Z0, ou seja, é na face de referência 0 da peça, né? E nessa face de referência está precisando do que? Justamente do ponto de localização. E o ponto de localização está vindo aqui, ó, 7,5. Né? Que ponto de localização é esse 7,5? Esse ponto de localização é justamente o ponto antes do chanfro da peça, né? Então, se a gente for observar aqui, vai ver que o eixo, a referência 0, ele vai estar aqui,
né? Vai estar aqui, vai ser justamente nessa linha, mas aí precisa do encontro dele. E aí, no caso, essa relação de encontro, ela está justamente aqui, ó, né? O início do chanfro. Né? Se você observar o diâmetro, ele traz aqui 9,5, e você observa que o chanfro ele é 1 por 1. Ou seja, 9,5 menos 1, levando em consideração a simetria, né? Ou seja, você vai ter um chanfro simétrico, né? Então, de um lado, um do outro. Então, 9,5 menos 2 vai dar quanto? 7,5. Né? Então, aquele ponto que ele está descrevendo é justamente esse ponto aqui na sequência. Né? Ou seja, é o ponto por onde inicia o ciclo. Né? O faceamento ele já foi feito, né, no decorrer do programa, né, um dos primeiros deslocamentos ali que ocorrem, e depois todo o segmento aqui da silhueta. Né? O próximo ponto, né, você vai ver que é justamente a execução do chanfro. Então você vê que tem uma interpolação linear na sequência aqui, observando aqui, ó, ele desloca para x 9,5, que é lá o final do chanfro, menos 1, que é o comprimento do chanfro, ou seja, ele estava mais ou menos nesse ponto aqui, e na sequência ele tem um deslocamento conjunto dos dois eixos que vai caracterizar justamente o que? Um chanfro. Então você vê que todo movimento que a gente vai ter ali referente à ferramenta no que diz respeito à execução da peça, ele tem que ser traduzido ali no programa. Né? Então, exemplo, um caso como esse aqui, que a gente está fazendo uma relação aqui para um deslocamento de menos 1 na face, se por acaso eu digito errado ali no programa ali, coloco menos 10, eu já tenho lá um deslocamento errado. Né? Coloco menos 100 ali, eu posso ter uma colisão na placa. Né? Então veja como qualquer inserção de caractere no programa, ele pode vir a ocasionar um problema, né, ali na execução, né, um incidente, um acidente, coisa do tipo. Então, importante aí essa verificação, tá bom? Bom, a partir do próximo vídeo, aí ligado à parte CNC, a gente já vai entrar nessa parte de programação e a gente vai seguir justamente para um programa operacional aqui para essa peça, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!